Olá, queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade. Hoje, com muita gratidão, estamos aqui iniciando o Setembro Amarelo, um mês em que vários países do mundo se voltam à prevenção ao suicídio, sobretudo à valorização da vida de todas as formas e através de diversas temáticas. Para iniciarmos falando sobre a valorização da vida em si, vamos tratar hoje de alguns assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, às nossas dificuldades enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. O nosso tema dessa noite é dores emocionais versus perturbações espirituais. Esses dois assuntos, essas duas características do espírito encarnado na Terra, às quais estamos sujeitos, elas estão intimamente ligadas, mas são distintas. Vamos tentar entender as relações estabelecidas entre uma e outra, porque as dores emocionais não são necessariamente provenientes de perturbações espirituais, como alguns acreditam. Estamos falando sobre a ótica espírita e é importante frisar que não somos especialistas na área da psicologia, apenas estudantes da doutrina espírita que estuda o espírito imortal e algumas características, atributos, e estabelecendo uma correlação com o que observamos dia a dia e tudo aquilo que já aprendemos até agora, embora pouco ainda o nosso conhecimento de doutrina espírita. A ideia central, o nosso objetivo é apenas apontar algumas reflexões, porque entendemos nós sejam situações vividas por todos nós. E para isso, nós convidamos a todos os irmãos que façam um mergulho íntimo nas suas emoções, naquilo que nós sentimos em relação a nós mesmos no dia a dia. Por exemplo, nós somos pessoas que conseguimos estabelecer algum tipo de intimidade com outras pessoas. Não estamos falando de intimidade sexual, intimidade afetiva, genuína, mas estamos falando de nos sentirmos tão à vontade com alguém, independente do tipo de relação que nós tenhamos com essa pessoa, a ponto de dividir os nossos sentimentos e algumas questões de natureza íntima. Em 1954, Abraham Maslow criou a teoria das necessidades humanas. Era um psicólogo que criou essa teoria e desenvolveu as bases dessas necessidades dividindo em 5 categorias, colocando como necessidades básicas do ser humano em forma de pirâmide. Claro que a teoria de Maslow ela é muito criticada por muitos, mas nós estamos falando de um pioneirismo, de alguém que pela primeira vez buscou colocar necessidades humanas como algo importante do comportamento humano a ser observado. E daí derivam muitas outras teorias, mas vamos usar essa como um exemplo base, primitivo, das nossas necessidades e do comportamento humano. Porque quando nós falamos em dores emocionais e perturbações espirituais, nós estamos falando também de um conflito de necessidades que nós temos, reais, e necessidades que nós achamos que sejam básicas e nem sempre são. E daí surgem muitas dessas dores emocionais. Mas dor emocional dói? Nós vamos ver que realmente dói, de fato. Se você está nos assistindo e nunca experimentou uma dor emocional, parabéns, que bom, graças a Deus você deve estar conseguindo manter uma vida material muito equilibrada e emocional também. Isso é muito bom. Não estamos dizendo que todo mundo na face da Terra passe por dores emocionais, mas isso é muito comum, em um grau muito pequeno ou em um grau mais elevado. Maslow fez uma divisão básica em necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, as necessidades sociais, as de estima e
as de realização pessoal. Lá na base da pirâmide, quando ele fala sobre as necessidades fisiológicas, está incluindo comer, beber, dormir, ter um abrigo, ter um local para se abrigar, necessidades fisiológicas e até mesmo biológicas. As necessidades de segurança, nós precisamos nos sentir seguros, a segurança do nosso corpo, a segurança da nossa família, da propriedade, um emprego estável, uma estabilidade profissional. Nós temos essa necessidade de nos sentirmos assim, ter uma estabilidade de atuação, independente da área que seja, do quanto nós estamos ganhando em dinheiro para aquele trabalho, por exemplo, mas nós precisamos nos sentir bem profissionalmente. Maslow estabelece isso também como uma necessidade. Nas sociais entram as necessidades de afeto, de amor, de amizade, de construir uma família, de viver em comunidade, em sociedade. Já nas necessidades de estima, subindo a pirâmide, o reconhecimento, o status e a autoestima. Aí é um aspecto importante do que vamos falar hoje em relação às dores emocionais. E nas necessidades de realização pessoal entram criatividade, talento e desenvolvimento pessoal, que muitos de nós almejam. Quando não estamos almejando uma realização pessoal de foro íntimo, que nós realmente queremos fazer aquilo para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, tem alguma coisa errada. Nós estamos tirando um aspecto importante da nossa vida, que é a da realização pessoal, que está também ligada à necessidade de estima. Mas então, o que são essas dores emocionais? A dor emocional é um sentimento incômodo de origem psicológica que pode gerar tristezas, depressão e outras sensações negativas. Em muitos casos, a dor emocional ela é incitada por experiências emocionais danosas, como uma rejeição ou uma grande perda. E às vezes nós não conseguimos lidar com isso. Claro que vamos, dentro do limite das nossas dificuldades, das nossas limitações mesmo, de entendimento, de conhecimento, indicar o que nós acreditamos seja importante para aprender a lidar com essas dores e minimizar seus efeitos quando elas já estão instaladas, ou até mesmo dissipar completamente essa sensação de dor, de perda, enfim. As dores emocionais, em geral, são causadas por rejeição, que são o sentimento de rejeição faz com que nós nos questionemos sobre o nosso próprio valor e sobre a nossa importância. Quantos de nós já passou por uma experiência assim e quantos de nós já não vivenciou uma situação em que se sentiu desprezado, desvalorizado, não amado? Claro que isso pode acontecer, essa sensação de rejeição, que pode causar uma dor emocional profunda, pode acontecer tanto na primeira infância como na vida adulta. Não é algo que se estabeleça que aconteceu em tal período da vida e vai acontecer com todos. Não necessariamente, mas quando nós não conseguimos lidar bem com a rejeição, por exemplo, nós experimentamos dor emocional também. A solidão é um outro fator predisponente e preponderante para que nós estejamos expostos a experimentar a dor emocional, porque quando nós nos sentimos solitários, a nossa tendência é nos isolarmos ainda mais e criamos assim um ambiente perfeito para desenvolver, um ambiente emocional perfeito para desenvolver outros problemas de ordem emocional e até mesmo para lidar com outras situações da vida que não tenham nada a ver com a solidão. Por vezes nós nos enclausuramos demais, não queremos contato com as pessoas e vamos criando até outros problemas psicológicos que devem ser tratados. Esses tempos estava assistindo uma live e graças a Deus ao sopro, como eu costumo chamar, ao sopro dos benfeitores, de orientarem pessoas que estão à frente de trabalhos, que são bem relacionadas e que
de certa forma são influenciadores de massas, sem colocar nenhum tipo de credo sobre isso, nenhum tipo de religião, mas apenas pensando na dor humana que as pessoas experimentam, promovem cada vez mais ações que tirem esse estigma da doença psicológica como algo que inferioriza o ser humano, que o prejudica, que o torna menos capaz do que os outros. Esses tempos estava assisti um pedaço de uma live em que se tratava, tinha a pessoa que mediava esse encontro, né, a reunião virtual, um psiquiatra e 3 pessoas que sofriam de fobia social. E em momentos em que muitos de nós acabam tendo que experimentar compulsoriamente o isolamento social, estar mais em casa e não fazer tudo o que fazíamos na rua e em contato com outras pessoas, nós acabamos experimentando um pouco do que vive uma pessoa que tem fobia social. Claro, sem querer entrar nos detalhes da doença em questão, que é uma doença psicológica e que deve ser tratada e que causa muita dor emocional também, mas pensemos pessoas que não conseguem, que se sentem mal, que sentem reflexos de dores físicas e desgastes físicos também, pelo simples fato de ter que estar em contato com outras pessoas. Cada vez mais nós vamos pensando na dor do outro. Porém, esse isolamento, no caso de quem se isola por se sentir solitário e não querer o contato com os outros e vai se isolando cada vez mais, pode ir gerando outros fatores. Não estou falando que o caso da fobia social seja ocasionado pela solidão, pela sensação de solidão, mas pensemos nesse aspecto sobre estarmos isolados e sobre realmente não podermos, não termos condições emocionais de estarmos convivendo com outras pessoas. Outro fator que gera dores emocionais são as perdas e os traumas. Quando nós nos lembramos constantemente de uma perda, seja ela de um ente querido, de um emprego, de uma soma em dinheiro, de posses, qualquer fator que nós consideremos perda da saúde, por exemplo, por acometimento de uma doença incurável ou de difícil tratamento, essas coisas de certa forma nos abatem. Inicialmente isso é muito natural. O problema é quando isso perdura e quando nós ficamos constantemente pensando nessas perdas. Nós vamos gerando feridas emocionais que podem provocar essas dores emocionais. E também ficar rememorando momentos ruins, pensando em traumas que nós passamos na infância ou traumas de perdas mesmo, de acidentes, de situações que foram muito marcantes negativamente para nós, nós vamos criando essas feridas emocionais. A autoestima muito baixa também é uma ameaça constante para a nossa saúde emocional, e porque quem não tem amor próprio tende a se inferiorizar cada vez mais. E nós não estamos falando aqui de egoísmo, estamos falando de amor próprio, que é muito positivo, que nos ajuda na autoestima, a manter uma estima elevada, uma autoestima elevada, nos sentirmos bem. Quando nós estamos lá embaixo, moral, desânimo, nós vamos nos fechando também e nos sentindo incapazes de realizar muitas coisas. E é aquilo que nós citamos lá no início, que está no topo da pirâmide de Maslow, que são as necessidades de realização pessoal. Nós, por que está logo abaixo dessa pirâmide, que são as necessidades de estima, nós acabamos não realizando essas necessidades de realização pessoal porque não nos cremos capazes disso. Estava conversando umas semanas atrás com uma pessoa que parece que eu estava falando com um adulto formado. Claro que nós somos espíritas e sabemos que o espírito é imortal e que teve muitas experiências encarnatórias e tem a sua própria bagagem intelectual e moral,
ao longo das existências, mas ainda em alguns momentos nos surpreendemos com a maturidade de alguns espíritos cuja formação corpórea é de criança, adolescente, e a idade correspondente é essa, mas a preocupação com o outro e o intelecto estão bem avançados. Conversava com uma jovem de 13 anos que conseguia entender essas questões de realização pessoal e de baixa autoestima como a baixa autoestima um fator negativo para a realização pessoal, e fez um discurso maravilhoso. Como é bom quando nós conseguimos trocar ideias com pessoas, mesmo à distância, né? Que nesse período a gente não está tendo esse contato físico, mas nós conseguimos sentir a vibração das pessoas. Conversava com um dos manos aqui da casa ontem mesmo, e ele comentou, né? Disse, nas palestras virtuais, online, eu sinto carência daquela vibração do público, do magnetismo do público, daquela presença física. E realmente é um pouco diferente, mas ainda assim nós conseguimos sentir as vibrações não só dos benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho, muitas vezes são eles que o dirigem, mas sentimos a vibração de todas aquelas pessoas que possivelmente vão ser tocadas por aquilo que nós somos meros repassadores, e nós conseguimos sentir o quanto isso é positivo, o quanto isso é benéfico. Então, como cuidar dessas dores emocionais? E aí nós vamos entrar numa questão em que muitas vezes nós vamos nos deixando de lado, deixando de nos cuidar de várias formas. E esquecemos, e aí isso também é uma parte importante dessa espécie de tabu ou até mesmo preconceito social com os problemas de ordem psicológica, de origem psicológica, os problemas até mesmo psiquiátricos também. Nós trazemos esses problemas psicológicos e psiquiátricos trazem um estigma de inferioridade, como nós falamos antes. E por trazer esse estigma é que nós vamos acabamos bloqueando essa visão sobre esses assuntos. Tanto que o cuidado em relação a isso é um cuidado diário. Assim como nós cuidamos do nosso corpo ao escovar os dentes, tomar banho, cuidar da nossa dieta, fazer exercícios físicos, nós precisamos tomar medidas que garantam o nosso bem-estar emocional e mental. Para cada pessoa, essas medidas vão ser diferentes. Daí a importância do autoconhecimento, de nós nos observarmos dia a dia, de podermos perceber quem nós realmente somos. Como fazer isso? Santo Agostinho nos disse, nos deu a morta, como dizem os jovens, nos deu a dica. Todas as noites, ao deitar as nossas cabeças no travesseiro, pensemos se nós deixamos de fazer o bem e, sobretudo, se nós fizemos algo que, de alguma forma, prejudicou outra pessoa, ou se alguém que teve contato conosco tem algum motivo para se queixar de nós. Se a resposta for sim, isso aconteceu, poderia ter feito de outra forma, nós sabemos já onde nós podemos tentar não errar de novo. Normalmente nós erramos naquilo que é do nosso conhecimento, que a gente sabe fazer de um determinado jeito. E nunca parou para pensar, será que se eu realizar de outra forma eu vou ter um resultado diferente? Óbvio que vou. Sempre que eu realizo as mesmas situações, as mesmas ações de forma diferente, o resultado vai ser diferente. E sobretudo quando eu tenho uma boa, aquele fator que agrava ou atenua qualquer falta. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A intenção. Quando eu tenho uma boa intenção, eu vou ter olhos de ver mais ampliados em relação às situações nas quais eu preciso modificar o meu comportamento para que eu possa ser bom, não só para mim, mas para o próximo. Tem um amigo que costuma dizer, minha preocupação é me melhorar para ser melhor para os outros, não para mim.
porque, claro, são níveis de entendimento diferentes, né? E entendo que esse amigo em questão encontra-se numa fase em que já avançou no seu processo de autoconhecimento e consegue perceber que isso é realmente muito importante. Eu ser melhor a cada dia para que eu possa ajudar o próximo, para que eu possa ser bom para o próximo. É esse sentimento de amor universal, coletivo, que desperta em nós após nosso esforço diário nessa busca pelo autoconhecimento. Para cada um de nós, os fatores que vão auxiliar no nosso bem-estar emocional e mental serão diferentes. Pode ser uma caminhada ao ar livre de máscara, claro, atualmente. Pode ser, como para quem mora em apartamentos, né? Subir e descer escadas, fazer alguma atividade física ou dentro de casa mesmo. Promover momentos de bem-estar, seja pintar uma unha, cortar um cabelo, cortar cabelo em casa, que agora é o que a gente anda fazendo, né, para passar o tempo. Quem nunca nessa quarentena fez coisas diferentes com o próprio corpo para tentar se sentir melhor consigo mesmo? São autocuidados que, se nós temos com o corpo, por que não ter com as nossas emoções? Será que essa raiva que eu estou sentindo agora, ela é importante? Ela precisa ser mantida? Será que ela vai me fazer bem? É óbvio que não vai. Então, por que eu vou me irritar com determinada situação se eu sei que ela pode ser perfeitamente solucionada? A dor emocional é como a dor física. É como uma ferida física. Ela até pode curar por si mesma, mas na maioria das vezes ela precisa ser tratada com métodos adequados para não se tornar um problema maior. E vamos falar um pouquinho mais sobre esses métodos adequados, mas o principal é: peça ajuda. Pedir ajuda quando nós estamos com uma ferida psicológica, procurando alguém que entenda como descobrir a melhor forma de nos ajudar a lidar com essas feridas, com essas dores emocionais. E são, primeiro, se eu não tenho nenhum tipo de crença religiosa, que eu busque um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que vai me ajudar a lidar com isso, entender a origem, saber a melhor forma de lidar com isso. Mas também o espiritismo. Não há nada melhor para lidar com uma dor emocional do que entender o agente causador e sofredor dessas dores. Que dor é essa? No dicionário Michaelis, nós fomos buscar o que significa, se a dor emocional é a dor psicológica, né? Nós sabemos que uma coisa é sinônimo da outra. Então, no dicionário, psique quer dizer mente, alma, espírito. No livro dos Espíritos, na pergunta 23, que é o espírito? A resposta é princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo é a psique. Então, se a dor psicológica é a dor do espírito, a dor da alma, tá aí a origem. Agora, entender como cuidar disso, como tratar isso, é que nós vamos tentar levar essa reflexão em um momento em que as dores se ampliam. Não é porque o mês de setembro carrega essa bandeira do Setembro Amarelo de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, de evitar o suicídio, que é esse mês que a gente vai falar sobre isso. É claro que não, nós falamos sobre valorização da vida constantemente, mas é importante lembrar que se a minha dor é tão grande a ponto de eu tentar acabar com a dor, tirando a minha vida física, é porque eu não tratei da origem, eu não tratei do problema emocional e espiritual por trás disso. E qual é a relação entre essas dores emocionais, já que falamos que a origem se encontra no espírito, a relação entre as dores emocionais e as perturbações espirituais? A dor emocional versus a perturbação espiritual. Falamos um pouquinho sobre a dor emocional, vamos pontuar a perturbação espiritual. Para tentar sintetizar de uma maneira
mais simples, mais objetiva, talvez, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Ele sempre faz uma afirmação e coloca, será? Vamos falar de uma maneira mais objetiva e simplificada, será? Como nós está acontecendo um temporal e nós estamos dentro de casa. A janela, só o vidro fechado. Começa a chover, bate água na janela, aí vai parando, vai estiando a chuva e ficam aquelas gotículas de água no vidro. Aquelas gotas de água não vão penetrar o vidro e molhar dentro de casa, mas vão turvar a nossa visão para o que está fora. Assim são as perturbações espirituais. São pequenas interferências na nossa visão espiritual que fazem com que, percebendo o mundo material de dentro para fora, do ser inteligente, da criação, o dono do psiquismo, o que transmite as ideias e enxerga o mundo, o espírito, essa visão turva dificulta a realização de atividades normais do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, se alimentar, fazer exercícios, cuidar da saúde, enfim, trabalhar e perceber as nossas necessidades emocionais, o que eu estou sentindo, porque eu estou reagindo de determinada forma diante de tal situação ou tal pessoa. Essa visão turva que nós precisamos eliminar, porque as interferências espirituais vão acontecer não necessariamente através de um espírito desencarnado. Pensemos, perturbação espiritual, ela pode vir de uma interferência espiritual. Então, se é uma interferência espiritual, quem promove a interferência é o espírito. Pode ser o próprio espírito, eu mesma cultivando os meus pensamentos, eu mesmo cultivando os meus pensamentos negativos, de teor baixo, nada voltado ao bem e a Deus, pensando apenas nas questões materiais, e quando nós pensamos só na materialidade, tendemos a pensar nas dificuldades da matéria, obviamente. Sejam elas de saúde, de como que anda o mundo, econômicas, enfim, nós vamos pensando nas dificuldades materiais, vamos tornando o ambiente emocional e pensamental negativo, através dessas vibrações. Tudo que nós pensamos, nós plasmamos ao nosso redor formas pensamento, que densificam a matéria espiritual que compõe o fluido universal ao nosso redor. E é óbvio que se o nosso pensamento viaja através do fluido universal, ele é o veículo do pensamento, nosso pensamento vai ser emanado, vai se irradiar de forma negativa, atingindo inclusive aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Essas interferências espirituais podem vir de nós mesmos, podem vir de alguém que convive conosco, porque é um espírito, porém encarnado, e podem vir de espíritos desencarnados, que se afinizam conosco. De qualquer das origens dessas interferências, quaisquer que sejam as origens das interferências espirituais sofridas, elas só ocorrem porque nós damos guarida a elas, porque nós nos afinizamos com aquilo. Mas se é de alguma coisa de uma pessoa que convive comigo, que é um ser encarnado, eu não gosto do que a pessoa fala, ela simplesmente fala ou faz aquelas coisas, eu não concordo, eu não gosto, eu não tenho nada de afinidade com aquilo. Está aí a afinidade. Por que eu não gosto? O que me incomoda e por que me incomoda que a pessoa haja daquela forma? Como diz o presidente aqui da Associação Espírita Caridade, Celso Azevedo de Campos, que inclusive a palestra que ele fez ontem sobre relacionamento conjugal está no nosso canal no YouTube e no Facebook, trabalho que nos auxiliou muito, gostei muito de assistir. Ele sempre nos diz: fulano fez tal e tal coisa, olha só o que o fulano fez, que coisa errada. Quando chegam e falam para ele diz assim: fez para ele, não para mim. As coisas que as pessoas decidem fazer, as atitudes que as pessoas decidem tomar, mesmo que de certa forma venham a nos prejudicar, dizem respeito a elas, porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Se eu estou dando algo negativo é porque eu estou sofrendo.
É porque eu não estou sabendo lidar com as minhas dores e o que brota de mim nas minhas ações são coisas negativas. Talvez nem sempre para mim, mas para o próximo. Então é saber entender que todos nós passamos por dificuldades, que todos nós erramos. E a exemplo da clausura no vidro durante a tempestade, é que nós podemos entender essas interferências espirituais. Elas não vão mudar quem somos, porque são apenas perturbações. Não vão mudar a nossa realidade, mas vão nos turvar a visão, vão impedir que nós possamos enxergar melhor. Na pergunta de número 459, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores e responsáveis pela codificação, auxiliares nesse processo: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os benfeitores respondem a Allan Kardec: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Com muita frequência, muitas vezes, são os espíritos desencarnados que dirigem os nossos pensamentos e os nossos atos, mas só o fazem porque nós damos o acesso. É, como costumamos dizer, a chavezinha que se abre de dentro para fora. Aquela porta está fechada e não tem maçaneta nem fechadura do lado de fora, é do lado de dentro. E nós é que podemos girar essa chave e abrir o acesso. Como no exemplo da janela fechada, com água no vidro do lado de fora, não vai molhar dentro, não vai me prejudicar dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro de mim. Mas se eu deixar uma frestinha dessa janela aberta, tenho certeza que o temporal vai inundar. E aí até a gente tirar a sujeira que o temporal trouxe e os estragos que ele fez, nós precisamos nos esforçar, precisamos de dedicação, precisamos entender por onde nós precisamos começar. Então é melhor nem deixar a frestinha da janela aberta. Fecha a frestinha. Como é que fecha essa frestinha? Harmonização diária. Pensamentos voltados ao bem. Pensamentos de teor elevado. Preces. A oração nos conecta ao Supremo Criador, nos conecta aos benfeitores da humanidade, nos torna mais leves. As meditações diárias. Mas meditação, eu não tenho como fazer meditação. Eu vou usar um exemplo pessoal nesse caso, né? Uns anos atrás eu pensava assim, não, a meditação não é para mim, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou calma, eu não preciso. E aí nós vamos percebendo que nós deixamos, por imprevidência, por falta de cuidado, por negligência, deixamos que pequenas interferências se instalem, tornando-se perturbações e por vezes até influenciações espirituais nocivas. E aí depois passou um tempo, aí agora com 2 filhos pequenos, pensa, não tem tempo para meditar, 2 crianças sempre tem barulho, enfim. São desculpas que nós usamos, porque a meditação não requer que a gente se sente em posição de lótus e cante mantras, não necessariamente. A meditação é qualquer coisa que nós possamos fazer de forma concentrada, que nós coloquemos todo o nosso amor e a nossa atenção naquilo. Não deixa de ser uma meditação, é colocar a mente para centralizar, para não ficar dispersa em tudo quanto é coisa, porque quando nós estamos com a mente dispersa, o nosso pensamento voa e vai do potinho de margarina que eu estou abrindo, fala de potinho de manteiga, né, que a margarina é meio judiada, mas potinho de comida que eu estou abrindo até a moeda que caiu no cofrinho e a previsão do tempo. O pensamento é muito veloz, nós sabemos disso. Cultivar hábitos de controle, de autocontrole das emoções, dos pensamentos, vão nos auxiliando nesse processo de impedir que as influenciações espirituais se instalem através da perturbação espiritual sofrida, porque a perturbação espiritual pode ocorrer. Nós passamos um dia a dia às vezes muito agitado, por vezes, como dissemos, por imprevidência, falta de cuidado e não prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, nós acabamos abrindo a guarda, né? Vamos deixando pensamentos negativos se instalarem. O que nós não podemos fazer é manter isso. Percebemos que tem alguma coisa que não está legal, o dia está estranho. Às vezes até um dia que chove, fechou o tempo. Hoje o dia vai ser horrível. Porque, fechou,
tempo horrível, não dá para fazer nada, igual estamos em casa, né? A maioria de nós, pelo menos, boa parte de nós. Colocar nos fenômenos da natureza a culpa do que nós sentimos é uma transferência que não tem uma base sólida para que isso possa se tornar digno de ser comparado. Nós temos que sentir no nosso íntimo que nós estamos bem. Pode ter um frio de -2, um calor de 50 graus, nós vamos estar bem. Transferir a responsabilidade do nosso bem-estar às coisas de ordem material, aos fenômenos da natureza, às pessoas, é falta de autocuidado, é falta de autoconhecimento, de nos percebermos enquanto espíritos imortais que temos o dever de nos cuidar acima de tudo para manutenção da nossa própria existência corpórea também. Quais são, então, os recursos materiais e espirituais para lidar com essas dores emocionais e com as perturbações espirituais? Materialmente falando, nós não podemos deixar de procurar uma assistência especializada. Quando nós percebemos a dor emocional instalada e nós não conseguimos avançar, desde o mais economicamente bem provido dos seres até aquele que nada tem, há profissionais para atendê-lo. Aqui na nossa cidade tem o CAPS, que é um centro de apoio psicológico e social que atende de forma gratuita, mediante agendamento. Tem clínicas que atendem com valores bem acessíveis, outras com valores mais altos, convênios empresariais, pessoais, familiares também dispõem desse serviço. Basta que a gente tire esse preconceito de que, nossa, eu marquei uma consulta com o psicólogo, o que vão ficar pensando de mim? Por vezes nós nos colocamos nessa posição por preconceito nosso. E falei sobre uma conversa que tive com uma jovem de 13 anos, que ela falava sobre as necessidades de autoestima, de realização pessoal, de cuidar da sua própria autoestima. E ela mesma comentou esse cuidado de procurar um profissional serve também como prevenção. Nós não precisamos procurar um profissional da área de saúde emocional apenas quando o problema está instalado, mas para aprender a lidar com coisas do dia a dia que nós percebemos que ali há uma dificuldade maior e que, mas isso não é um problema, mas é por não entender que na nossa realidade, não saber lidar com determinada situação que parece tão pequena, é sim um problema. Por vezes nós não entendemos, e é porque para estabelecer o conceito de problema nós criamos uma situação mirabolante, extravagante, megalomaníaca, que atravessa as barreiras da nossa rotina, do nosso entendimento de normalidade, e acabamos deixando de crescer, de nos cuidar, de nos tornarmos melhores para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Outro recurso importante, materialmente falando, que auxilia nesse processo são atividades físicas, artesanato, atividades de lazer, sejam elas quais forem, aquilo que você sinta que vai lhe ajudar de alguma forma. Buscar a companhia de pessoas que vão ser positivas, vão nos auxiliar nesse processo. E os recursos espirituais, aqui no Centro Espírita, como em qualquer centro espírita, os recursos espirituais oferecidos são o esclarecimento, atendimentos espirituais, se necessários, atendimentos fraternos, tão importantes, água fluidificada, passe. Não é misticismo, é ciência. A água fluidificada vai reestruturar as moléculas do perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico e que é ligado ao corpo físico, célula a célula. Essa ligação, para estar bem encaixada e transmitir impressões positivas, saudáveis ao corpo físico,
precisa que esse corpo espiritual, esse perispírito, esteja saudável. E a água fluidificada ajuda na reestruturação do perispírito, tornando-o mais saudável. Os passes magnéticos, passes mistos, passes espirituais vão auxiliar nessa transmissão de energia para que nós possamos nos sentir refeitos, revigorados, com mais ânimo, para dissipar aquela nuvem negra que nós mesmos criamos sobre ao nosso redor, que nós irradiamos pelo aquele nosso pensamento negativo, que nós dissemos que vamos criando aquela forma pensamento, as formas pensamento negativas e tornando o nosso ambiente, a nossa psicosfera espiritual densa, escura, desagradável. Chega naquele momento que nós dissemos assim, nem eu estou me aguentando. Quantos de nós já não passaram por situações assim? O esclarecimento nós entendemos que seja um dos principais recursos. E não é por receber os recursos espirituais e ver que eles estão fazendo efeito que eu vou abandonar os recursos materiais, sobretudo o auxílio psicológico, o auxílio do profissional que estiver me acompanhando. Porque vendo que eu realmente estou melhor com esses recursos espirituais, independente de eu contar ao profissional que eu estou utilizando desses recursos ou não, vendo a nossa melhora, o profissional, se é o caso de um psiquiatra que nos receitou uma medicação para auxiliar nisso, no que seja a nossa dor emocional, o nosso problema de ordem psiquiátrica, ele vai ver que pode diminuir a dose ou até mesmo tirar o medicamento. E se estamos acompanhando com um psicólogo, ele vai perceber que nós estamos melhores e que talvez nem tenha mais necessidade de consultas semanais ou quinzenais, até mesmo mensais, para que nós possamos nos sentir melhores. Ele vai perceber que nós estamos conseguindo por conta própria reagir, porque uma ideia muito equivocada que se faz é de que quando se faz um acompanhamento com um profissional, você vai ficar a vida toda fazendo. Em alguns casos, esse acompanhamento é importante por um período prolongado e indeterminado, mas em outros casos, quando eu consigo buscar em mim mesmo os recursos de força de vontade, bom ânimo para modificar aquilo que eu vejo que em mim precisa de reforma, não é necessário um período muito prolongado desse acompanhamento. É como nós dissemos antes, peça ajuda. Pedir ajuda não é errado, não é feio, é sinal de que você está se cuidando, de que nós estamos querendo ficar bem, ser melhores, mais úteis, aproveitar melhor o nosso tempo aqui na Terra. A benfeitora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, traz o seguinte ensinamento: quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Que ensinamento profundo e importante para a nossa reflexão dentro desse tema dores emocionais versus perturbações espirituais. É certo que algumas dores emocionais, como nós vimos, dores psicológicas, ou seja, a origem está no espírito, no ser imortal, na sua bagagem espiritual ao longo das encarnações, mas talvez por algumas fragilidades que vamos apresentando ao longo dessa existência, enquanto comandantes da embarcação que é o corpo físico, nós vamos transmitindo essas sensações e impressões ao veículo físico, fazendo que ali se instale o problema de ordem psicológica, a dor emocional, a ferida emocional, psicológica. E é aí que, mantendo todas as características que nós criamos para essa dor emocional, que nós vamos, de uma forma ou de outra, atraindo entidades perturbadoras que vão criando essas perturbações espirituais com a nossa permissão, porque nós desejamos. Quando pensamos de forma negativa, vamos atraindo espíritos negativos que também pensam de forma negativa, nem sempre maus, às vezes apenas ignorantes, desconhecedores da vida imortal e de todas as bênçãos que o Pai nos oferece além túmulo,
se aproximam de nós porque ali é um ambiente favorável, é confortável estar ali porque nós pensamos e sentimos o mesmo que essa pessoa, que esse espírito desencarnado. Quando nós nos dedicamos a um trabalho de amor voltado ao auxílio ao próximo, nós sentimos, experimentamos uma satisfação, uma sensação de alegria que se aproxima muito do amor, como repito muito isso porque para mim é uma das melhores definições, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor que é como, não no sentido comum do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, o amor verdadeiro que se aproxima ao verdadeiro amor, que é o da divindade por nós. A felicidade que os espíritos superiores experimentam é a de servir, a de ajudar aqueles necessitados. Se nós, espíritos ainda imperfeitos, em quem o mal de certa forma ainda predomina, embora o nosso desejo, os nossos esforços para nos tornarmos melhores e fazermos o bem, se nós começarmos a prática do bem, não importa onde seja, não importa para quem seja e da forma que seja, material ou moral, ou ambas, nós vamos nos sentir muito melhores e as nossas dores emocionais vão sumir. Não tem como eu cuidar do outro e me sentir mal. Não tem como eu auxiliar, ver o sorriso de alguém que eu acabei de ser o instrumento desse auxílio e não me sentir bem. Fiquemos com essa reflexão de Joana de Ângeles. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Que nós possamos permanecer com o desejo firme de viver a cada dia para cuidar das nossas dores e ter a felicidade de um dia poder retribuir toda a ajuda recebida e auxiliar o próximo. Muito obrigada a todos os irmãos, que todos nós continuemos na paz do Divino Mestre.